do versículo 13 até o versículo 16. Mateus, capítulo de número 5, dos versículos 13 a 16. Mesmo assentados, eu lerei os ímpares e a igreja lerá os versículos pares. Mateus 5, do versículo 13 ao versículo 16. Diz assim o texto sagrado: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Queridos, nós vivemos no mundo hoje, onde um dos valores, um dos preceitos do nosso tempo atual está relacionado a uma palavra que chamamos de relativismo. O que é o relativismo? O que ele defende? Como que ele se desdobra na prática? Um exemplo: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Não levo em consideração outras questões que envolvem a minha vida. Isso tem a ver com relativismo. Outra questão do relativismo: não, essa é a sua verdade e esta aqui é a minha verdade, num debate. Não se pensa sobre o absoluto, por exemplo. Então, vale a sua verdade para você, a minha verdade é outra e está tudo bem, está resolvido. Esta também é uma ideia do relativismo. Outra ideia do relativismo é que você não deve prestar conta e não precisa prestar conta e não deve viver diante de alguns padrões, por exemplo, os padrões estabelecidos nas Escrituras. E é sobre isso que nós vamos pensar hoje, nesta noite. Os padrões do reino de Deus. Os padrões do reino de Deus. Os padrões do reino de Deus são totalmente diferentes, antagônicos, contrários aos padrões deste mundo. Muitas vezes nós colocamos padrões que não são padrões bíblicos e que muitas vezes os padrões que nós estabelecemos são padrões da nossa cultura. Por exemplo, você já viu aquelas mulheres em algumas tribos, em especial na Índia, que vai colocando aquelas argolas de ouro e vai esticando o pescoço ficar bem grandão? Você já viu essa imagem? Para eles é um padrão de beleza. As mulheres aqui do nosso país, né, as mulheres do nosso contexto aqui, para aquela tribo, para aquele contexto de anos, são todas feias. Desculpa aí as irmãs, tá? Vocês são todas feias, mas é porque é o padrão de lá, daquela cultura, daquela tribo. E nós achamos aquilo feio também, às vezes. Nossa, que coisa feia, aquele monte de argola vai colocando, vai esticando o pescoço. São padrões culturais, são padrões da nossa cultura. Mas e o padrão de Deus? Qual é o padrão de Deus? Nós vamos ver isso nesta noite. Quando você olha para esse texto, ele está logo após alguns acontecimentos no ministério de Jesus. Primeiro, no capítulo anterior, Jesus foi tentado. Jesus passou por aquele processo da tentação. Ele estava inserido num contexto aqui deste mundo. Jesus teve fome. Jesus teve sede. Jesus passou 40 dias em jejum, buscando o Pai, se consagrando ao Pai, numa intimidade com o Pai, buscando viver isso. E nesse tempo ali, logo após que acaba esse período dos 40 dias, Jesus é levado ao deserto e passa por tentações que estavam relacionadas ao padrão deste mundo. Por exemplo, o diabo diz para Jesus assim: se você realmente é filho de Deus,
lança-te daqui. E os teus anjos, dá ordem aos teus anjos e está tudo resolvido. É um tipo de tentação que tem a ver com o orgulho meramente humano, a soberba. O diabo tenta Jesus fazendo outra proposta. Se o senhor está com fome, transforme estas pedras em pães, está tudo resolvido. Não. Era necessário o tempo próprio para Jesus manifestar a sua divindade de forma plena. Mas algo, amados, que me chama a atenção, nesse contexto, logo após a tentação, e logo após esse tempo de jejum, é que logo em seguida Jesus chama os seus discípulos. Todo esse processo que Jesus passou era uma preparação para ele convocar os discípulos para o seguir. Mas, convenhamos, irmãos, aqueles discípulos que Jesus chamou, os 12, nenhum estava dentro dos padrões religiosos de Israel. Não estava dentro dos padrões da sinagoga, não estava dentro dos padrões do judaísmo daquele tempo. Porque se você analisar todos os 12 que Jesus chamou, nenhum deles era de Jerusalém. Pode observar lá, nenhum deles era de Jerusalém. E onde era o centro religioso, o centro do poder da época? Jerusalém. É claro, tinha o Império Romano, que dominava no sentido político, a sede era lá, mas tinha suas representações ali em Jerusalém. Mas Jesus, ele começa o seu ministério e ele chama para si 12 homens. E esses 12 eram de onde? Da Galileia. Todos eles, todos 12, é da Galileia, é da periferia, é do interior, não é da capital. Todos esses 12 fazem parte de grupos de pessoas que eram excluídos daquele tempo. Por exemplo, Mateus. Mateus não estava dentro do padrão religioso da época. Porque Mateus era o quê? Não é você não, tá, Mateus? Não é o nosso Mateuzinho aqui não. O Mateus lá era publicano. O que ele era? Um traidor da pátria. Ele cobrava caro dos seus conterrâneos e das pessoas ligadas à sua cultura, para dar a mais para os romanos e também para ter o seu lucro. Nós temos a pessoa de Simão, o Zelote. Quem eram os Zelotes? Os Zelotes eram um grupo terrorista. Os Zelotes é que pegavam em arma. Os Zelotes é que matavam em nome de Deus. Eu te pergunto, você que está aqui, se você fosse incumbido de chamar alguém para ser uma pessoa que vai caminhar com você no reino de Deus, fazer a vontade de Deus, você chamaria um guerrilheiro, um terrorista para fazer parte da sua equipe? Hein? Pensa aí, humanamente falando, dentro dos padrões desse mundo, não. Aí você chama um Simão Pedro, que é meio para frente, sempre tem uma resposta na ponta da língua, não pensa muito antes de falar. Tem um tal de Judas Iscariotes, queria trazer, talvez Judas Iscariotes também fazia parte desse grupo dos sicários da época. Tem lá alguns pescadores, acostumados a vida toda a pescar. Mas algo também interessante, amados, é que todos estes que foram chamados por Jesus, não tinha nenhum de cabelinho branco assim igual eu. Não é que eu estou velho não, tá, gente? É que eu comecei cedo. Não tinha nenhum dos seguidores de Jesus, desses 12, que provavelmente nenhum deles tinha mais do que 30 anos de idade quando Jesus chamou. Portanto, eram todos o quê? Jovens. Talvez algum deles poderia ser até, na nossa categoria aqui, adolescentes, 18 anos, 17 anos talvez. E é esse grupo de pessoas que vem fazer parte deste padrão, não do mundo, mas no padrão do reino de Deus. Porque Jesus tinha algo a realizar através deles. Então nós entramos no capítulo 5 de Mateus. E nesse capítulo 5 de Mateus, Jesus começa assim, mantenha aí sua Bíblia aberta, e se você fechou, abra novamente. O versículo 1 diz assim: vendo Jesus as multidões,
subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Quem são esses seus discípulos? Esse que ele chamou para estar com ele. E ele passou a ensiná-los dizendo, e aí do versículo 3 até o versículo de número 11, nós vemos o que nós chamamos de bem-aventurança. Então ele chama essas pessoas, que muitos deles eram rejeitados em Jerusalém, alguns deles talvez nem podiam entrar na sinagoga em Jerusalém, alguns deles não podiam entrar na casa de nenhum judeu dentro de Jerusalém, ou lá na sua cidade, e é esses que Jesus chama para perto dele, e vai falar sobre os padrões do reino de Deus. Qual é o padrão do reino de Deus? Bem-aventurados os humildes de espírito. Ele vai falar, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele fala assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Meus amados irmãos, Jesus aqui está formando aqueles que iriam dar continuidade ao seu ministério. Jesus está aqui chamando e trazendo para perto de si, começando os seus ensinos, mostrando para aquelas pessoas que o padrão do reino de Deus é diferente dos padrões que já existiam naquele tempo. Porque se nós olharmos aqui para isso que Jesus está falando, no que nós chamamos de bem-aventurança, quando ele fala aqui sobre os pacificadores, por exemplo, qual que era o desejo de muitos naquele período ali? Era a libertação do Império Romano. Nós estamos sendo usurpados pelo Império Romano. Nós queremos a libertação. Nós estamos aguardando um que vai ser o Messias, é que vai nos liderar para nos tirar desta escravidão do Império Romano. Será que hoje tem algo parecido no nosso tempo? Tem. Tem. Quantas são as igrejas, quantos são os membros de igreja que acham que o problema do coração do homem vai ser resolvido pelos políticos, vai ser resolvido pelos empresários, vai ser resolvido pelos sociólogos, pelas ONGs? Não vai. O problema do coração do homem só tem solução na pessoa de Jesus. Então, Jesus já começa o seu ministério no comecinho, bem no início, no pontapé inicial. Vou usar a figura do carro aqui, do caminhão. Na primeira marcha para sair do lugar, para começar a caminhada. No comecinho da partida, ele está dizendo, o padrão do reino de Deus é você dar a outra face, é você ser pacificador, é você ter fome e sede de justiça, é você ser manso, é você usar de misericórdia. É diferente dos padrões do mundo. Eu te pergunto, aquilo que você já conhece do Evangelho, os discípulos praticaram isso? Os discípulos viveram isso no primeiro momento? Não viveram, eles não aprenderam isso, porque nesse processo, durante o tempo em que Jesus esteve aqui presente, exercendo seu ministério, durante aqueles 3 anos, Jesus está ali dedicando o tempo todo a eles. E alguns momentos da caminhada desses discípulos, eles demonstram que eles não tinham entendido esses padrões do reino de Deus. Observe, certa vez, os discípulos vão lá, enviados por Jesus, realizam alguns milagres, e quando eles voltam, qual é o relatório que eles dão para Jesus? Jesus, o negócio foi top, o negócio foi bom demais,
a gente fez coisas maravilhosas. Pessoas foram curadas, demônios foram expulsos. E o que Jesus faz? Joga um balde de água fria neles, nesse relatório deles, nessa comemoração deles, nessa celebração. Sabe por quê? Eles estavam começando a engrandecer o nome deles mesmo. Nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós fizemos isso e outro, e outro, e outro, nós fizemos. E o que Jesus diz? Vocês devem se alegrar, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Jesus direciona tudo aquilo que ele estava fazendo. Não teria sentido se não fosse a salvação em Jesus. Queridos irmãos, eu e você devemos aprender que tem muitas coisas que estão sendo feitas em nome de Deus, e Deus não está aplaudindo. Não há celebração no céu, não há palmas dos anjos. Os anjos não estão celebrando, os anjos não estão comemorando, porque até mesmo a empolgação com que foi feita aquele evento, aquela programação, aquilo que aconteceu foi meramente humano, não foi para glorificar a Deus. Quando é que os anjos celebram? Quando é que há festa no céu? Quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Aí sim há festa no céu. Quer ver outro fato que demonstra por que os discípulos não tinham ainda entendido? Quando Jesus morre, o que os discípulos fazem? Vão embora. Lembra do episódio do caminho de Emaús? 2 dos discípulos que estavam lá em Jerusalém, eles começam a caminhada para Emaús. Um dos nomes é Cleopas, o outro não fala. Eles tinham esquecido da ordem de Jesus, porque a ordem de Jesus é: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam o Espírito Santo. Esta é a ordem. Mas eles voltam, e Jesus se aproxima, para mostrar para eles que eles deveriam voltar para Jerusalém, para que eles pudessem viver a plenitude dos padrões do reino de Deus. Quando Jesus vai para ser preso, o que Pedro faz? Passa a mão na espada e corta a orelha do soldado. Isso é ser pacificador? Isso é ser manso? Isso é ser humilde? Isso é ser misericordioso? Não. E como que Jesus trata essa situação? Pedro, espera aí, Pedro, não é bem assim não. Se eu quisesse, eu trazia aqui uma legião para me proteger. Pedro, não é com arma que nós vamos resolver o problema. E o que Jesus faz? Pega a orelha, coloca no lugar, cura o mal e tudo está resolvido. Jesus ainda está ensinando os seus discípulos, porque eles não tinham aprendido sobre os padrões do reino de Deus. Logo em seguida, Jesus aparece para os discípulos quando Pedro lidera o grupo dos desanimados. Pedro leva todos para pescar. Vamos pescar, gente? Porque o texto diz que quando Pedro vai, ele influencia outros, e esses outros também voltam para pescar. Só que Jesus tinha chamado eles para ser pescadores de homens. Não era para eles voltarem para a antiga vida, para as antigas atividades, era para ir só para frente. Mas Pedro volta à sua velha vida, e Jesus então aparece para ele, para tratar o coração dele, e Jesus faz aquelas 3 perguntas intrigantes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Só para recapitular aqui, irmãos, nas 3 perguntas que Jesus faz, na primeira, Jesus está perguntando: Pedro, você me ama de forma incondicional? Você me ama acima de qualquer coisa? Você tem o amor de Deus? É o amor ágape mesmo? E Pedro, na primeira vez, responde assim: eu amo com amor de irmão.
Não tem aquele amor de irmão? Natan e Brenda brigaram lá, né? Tiveram um debate. Mas vai mexer com o Natan para você ver se a Brenda não vai defender. E vice-versa. Não é assim? Amor de irmão, geralmente. Releva algumas coisas e tal. E ama, amor de irmão. Mas tem algumas condicionantes. Que às vezes acontece nesse amor só de irmão. Na segunda vez, Jesus de novo pergunta: tá, Pedro, você a ama realmente com o amor de Deus, amor ágape? Pedro dá a mesma resposta: eu amo com o amor de irmão, Senhor. Na terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, você então ama como o amor de irmão? Pedro fica constrangido. Sabe por quê? Porque nem com amor de irmão Pedro conseguia amar a Jesus de verdade. Porque ele abandonou Jesus. Porque ele negou Jesus. Porque ele não estava com Jesus, no sentido de dizer: não, eu pago o preço se necessário for. Se necessário for, eu vou morrer. Se necessário for, eu vou para a prisão, assim como meu mestre. Mas anteriormente Pedro fez o quê? Nem o amor de irmão. Ele não defendeu o irmão. E quando ele reconhece: Senhor, tu sabes de todas as coisas, constrangido, Jesus então fala: agora você está entendendo o Evangelho. Agora você está entendendo os padrões do reino. Agora você está preparado. E Jesus então, naquele momento de comunhão ali, para quem gosta de peixe, né? Um peixinho assado na praia. E nesse momento desta comunhão, há o envio agora definitivo de Pedro e seus amigos, para que eles estivessem em Jerusalém. Isto, amados, é muito importante para nós entendermos que Jesus começa o seu ministério mostrando como é o nosso padrão. E eu e você não podemos nos amoldar ao padrão do mundo. Não tem nada a ver, não tem problema. Esta é a verdade deste mundo, irmãos. Os filósofos, os pensadores deste mundo, e num tempo mais atual ainda, os influenciadores digitais estão aí, para levar as pessoas para caminhos e padrões mundanos e pecaminosos. Quer ver um exemplo? Um rapaz, eu não sei o nome dele, não me ative à questão, mas um rapaz aí com mais de 1 milhão de seguidores, e que influencia muitas pessoas, todas as suas postagens, tudo que ele faz, influencia muitas pessoas. Ele compra um carrão de luxo, e sai dirigindo bêbado pelas ruas, e mata uma pessoa, no dia da lua de mel, no dia do seu casamento, atropela e mata em alta velocidade. E os nossos jovens, adolescentes, adultos, anciãos, crianças, estão seguindo quem? Esse tipo de pessoa, que não tem um padrão de Deus, que não vai acrescentar em nossas vidas, que fala uma coisa, mas vive outra, que fica lá postando muitas coisas bonitas, ensina muitas coisas legais, atraentes, mas no dia, na prática cotidiana, estão vivendo outras coisas. E essa pessoa que morreu nesse acidente, ela caiu dentro do carro, um carro conversível. Este homem estava com 5 mulheres dentro do carro, 5 jovens. E eles andam com esse rapaz morto dentro do carro por alguns metros. Para o carro, pega o corpo do rapaz morto, joga no chão, vão embora, como se nada tivesse acontecido. As jovens vão para o depoimento e falam que eles não tinham bebido, que ninguém ali tinha bebido, que não tinha feito nada de errado, mas no próprio carro foram encontrados
restos de bebida alcoólica. Este é o padrão do mundo. Estes são os padrões da nossa sociedade, de injustiça, de valores meramente carnais, de satisfação pessoal. O que importa é o eu, o que importa é o meu prazer, o que importa é a minha vontade. Não estou nem aí para o que acontece por o outro. E aí nós banalizamos as coisas, meus irmãos, a ponto de um rapaz ter uma atitude dessa. Se realmente, amados, as nossas redes sociais fossem sérias, iria banir uma pessoa dessa da internet. Ia acabar com a conta digital dela. Ela não teria mais nenhum seguidores. Mas coloca lá uma frase condenando algumas coisas deste mundo para você ver. Aconteceu comigo. Eu fiz uma postagem, escrevi um textinho lá. Depois eu fui olhar a notificação lá, com restrição de acesso à internet. Eu falei assim, gente, por que isso? Aí comecei a pesquisar. Fui ver por que foi bloqueado. É porque eu usei uma palavra, dentro das frases todas, eu usei uma palavra, que quem usa essa palavra, dependendo do contexto da frase, a internet bloqueia. Mas não era uma frase ofensiva, racista, preconceituosa, não, era uma frase condenando coisas deste mundo. Então ela tinha lá uma restrição, tinha um avisozinho de restrição. Este é o padrão do nosso mundo, que nós estamos inseridos, mas não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é diferente. A parte do texto que nós lemos, Jesus agora vai para a parte prática da coisa. Olha o que o texto diz, versículo 12. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então Jesus, depois de falar das bem-aventuranças, ele vai dizer sobre alegria, sobre celebração, sobre júbilo, sobre recompensa. E por que isso? Porque aqueles que são perseguidos, aqueles que são maltratados, aqueles que são humilhados por causa de Deus, esses receberão aquela palavra maravilhosa: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que está reservado desde antes da fundação do mundo. Você quer receber esse chamado, irmão? Você quer esse convite? Você quer essa recepção? Eu quero essa recepção. Vinde, bendito do meu Pai. Mas para isso, eu e você precisamos colocar em prática, precisamos agir. A nossa vida cotidiana deve demonstrar que não importa o que aconteça, eu vou seguir os valores e padrões do reino de Deus. Eu não sei se eu já contei para vocês aqui essa história, esse testemunho. Se contei, vocês sejam fortes aí, né? Como dizia a nossa amiga Fabiola. Uma jovem, e o pastor Edson Clich contou essa história aqui, eu lembrei agora, ele já contou essa história aqui. Uma jovem se converteu, estava para ser morta pelos seus familiares. E ela foi deslocada do seu país, no noroeste da África, para o Egito. Ela prega o evangelho para os seus pais. Os seus pais são mortos. Seus pais são mortos por causa de terem se convertidos a Jesus, porque a família era toda muçulmana, toda islâmica. E esses parentes que mataram os pais dela, mataram tanto o pai quanto a mãe, por causa de Jesus. Esses parentes, depois da morte, começaram a conversar entre eles. E um dos irmãos desse homem que foi morto, começou a dizer para os seus parentes: você viu como que o fulano morreu? E o outro falou: não vi nada demais não. Não, lembra?
O nosso irmão, ele era valentão, ele era bravão, ele sempre resolvia as coisas na base da força. Mas vocês perceberam que quando nós entramos para pegá-lo, para matá-lo, e na sua morte ele não reagiu em momento algum? Ele não brigou, ele não esbofeteou ninguém, ele não bateu em ninguém, ele não resistiu, simplesmente ele se entregou para ser morto. Aí o outro parente, é mesmo, eu lembro, foi assim. E aquela conversa foi por alguns dias e por alguns meses à frente. Sabe o que aconteceu? Toda a família deste homem se converteu a Jesus. Toda a família. Sabe por quê? Porque essa família entendeu o que era o Evangelho. Aquele casal se entregou para ser morto. Jesus diz: regozijai-vos e exultai, porque assim perseguiram também os profetas. Versículo 13: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Aqui, amados, Jesus faz uma analogia, uma comparação, mas é uma comparação que é aquela frase assim, que é quase que impossível, porque sal é sal. Tem como um sal deixar de ser insípido? Alguém acha aqui que o sal tem como ele ser insípido? Deixar de ser sal, sabor? Dificilmente. Talvez em algum contexto da atmosfera, alguma situação assim, pode acontecer. Mas sal é sal, e ele precisa salgar. Jesus aqui está dizendo assim como o sal dificilmente vai deixar, é quase que impossível ele deixar de ter sabor, assim é o crente. É impossível ser crente e não ter sabor. É impossível ser crente e não influenciar este mundo. O cristão não pode se deixar levar, por exemplo, por corrupção. O cristão não pode se deixar por influências deste mundo. Então Jesus vai e fala na parte B: porque se ele vier a ser insípido, será pisado pelos homens. Ou seja, vai perder a sua função. Assim é o cristão. Ele é chamado para influenciar o lugar onde está inserido. Eu te pergunto, as pessoas que o rodeiam, desejam vir para Jesus por sua causa? Versículo 14, vamos ler juntos? Vós pode continuar, até o 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Jesus aqui faz outra analogia, a primeira do sal, a segunda da luz. Se você quer iluminar este ambiente, as luzes estão acima. Imagine que todas as luzes estivessem no chão. Como que você ia ler a palavra agora, se você está lendo aí na sua Bíblia? Hein? Ia ser muito difícil, não é? Se ela estivesse aqui, debaixo dos bancos, se as lâmpadas estivessem aqui. Jesus está dizendo que luz é para estar em um lugar onde ela tem a função de iluminar tudo o que acontece. É aquelas casas como, né, Daniel? Tem a casa lá no Pocrane, lá no Cachoeirão, né? Eu lembro que uma vez eu fui lá, acho que foi a primeira vez que eu fui, era uma lâmpada no meio para iluminar os quartos todos. Casa que o meu sogro fez lá. Então era uma lâmpada que iluminava os 4 cômodos. Então, dependendo do lugar do cômodo que você tivesse, era mais escurinho, né? A luz não chegava, não tinha como você ler, por exemplo, um texto, era mais difícil. Mas ela iluminava toda a casa.
algum tipo de luz. Outra figura é quando você está num lugar muito escuro, numa estrada que não tem iluminação na rua urbana, e você coloca uma lanterninha, ela já provoca uma iluminação e te ajuda a direcionar o caminho. Eu lembro disso muito claro, é quando nós subimos com um grupo de adolescentes lá no Pico da Bandeira. Recomendo, tá? Se prepara aí antes, suba lá. Semana passada estava 5 graus, abaixo de 0, de madrugada. Eu recomendo para você, tá bom? Está calor aqui, você sobe lá. Eu me lembro que quando a gente foi, nós subimos de madrugada. Começamos a caminhada assim por volta de meia-noite, mais ou menos. E subimos na trilha, subindo. Chegamos lá, ainda faltavam uns 20 minutos para o nascer do sol. Um frio de lascar e a gente tudo assim, encolhidinho, um encostadinho no outro para aquecer a rodinha, né? Eu até brinquei, estava a Adélia assim, tinha um adolescente que eu falei assim, ó, hoje você pode ficar encostando em mim que Adélia não vai brigar não, e nem eu também não, a gente vai ficar tudo encostadinho aqui, e tremendo, e o frio passando pela pedra assim. Nasceu o sol. Que maravilha, irmãos, que coisa linda, maravilhosa. É uma cena assim, que mesmo que você veja uma foto, não retrata o que é a realidade. Aquele sol, porque você está muito acima das nuvens, e você vê aquele sol ultrapassando as nuvens, e é coisa rápida também, muito rápido. A gente, numa posição boa de tirar foto, a gente fala assim, tira logo sua foto, senão não vai dar tempo de eu tirar a minha, vai lá, rapidinho. E aquele sol iluminou tudo. Mas e na madrugada, na trilha? Com aquela lanterninha, mesmo ela iluminando pouco, a gente conseguiu fazer a trilha. Mas meus irmãos, quando eu voltei, de dia, claro, olhando aquela trilha, eu falei assim, não é possível que eu passei na beira desse despenhadeiro aqui. Se eu andasse uns 2 passos para lá, poderia ser que eu escorregava numa ribanceirazinha. Quantas pessoas estão deslizando nas ribanceiras da vida? Quantas pessoas estão sem luz, estão tropeçando e caindo? Quantas pessoas estão vivendo num lugar de lamaçal? Não lamaçal literal, tá, irmãos? Lamaçal espiritual, porque não tem a luz. E quem é que vai levar a luz? Eu e você. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Esse é o desafio para eu e você, meus irmãos. Vivermos dentro do padrão do reino de Deus. Não entrarmos nesta do relativismo. Não tem problema, não tem nada a ver. Todo mundo faz, eu também vou fazer. Não. Não é assim. Nós somos chamados a viver os padrões do reino de Deus. E no reino de Deus, pecado é pecado. No reino de Deus, se a palavra de Deus está dizendo que mentira é mentira, é mentira. Não existe mais ou menos. Se a Bíblia está falando que adultério é pecado, adultério é pecado. Se a Bíblia está dizendo que casamento é para homem e mulher, não é para homem e homem, nem mulher e mulher, não é. O padrão de Deus é bem diferente do reino de Deus deste mundo. Os valores deste mundo, eles estão impregnados, eles estão contaminados pelo pecado lá de Gênesis 3, quando o pecado entrou no mundo. Porque quando o pecado entrou no mundo, a proposta da serpente para a mulher foi qual? Eu vou fazer aqui uma analogia. Ô Eva, você não precisa ficar olhando para cima. Você não precisa ficar olhando para Deus. Você não precisa prestar adoração a Deus. Ô Eva, você, desculpe aqui a expressão, tá, gente? Ô Eva, você pode ficar olhando para o seu umbigo. Não olhe para cima, olhe para baixo. Ô Eva, você olhe para você mesma. Você é dona de você mesma. Ô Adão, você pode fazer o que você quiser. Você pode ser como Deus. E aí, irmãos,
que está o problema. Aí é que está o problema, porque quando a pessoa entra para um caminho de pecado, qual é o resultado? A pessoa só olha para baixo, a pessoa não é altiva, a pessoa não tem projetos de vida, porque o pecado ele traz essa contaminação na vida humana. Meus amados irmãos, nós somos desafiados pela palavra de Deus nesta noite a viver os padrões do reino de Deus. Curva a sua cabeça.